É, galera, fim da linha para Thiago Carpini no São Paulo, né? O São Paulo demite o técnico que chegou nesse início de temporada, venceu a Supercopa do Brasil, mas não conseguiu convencer os torcedores e a diretoria do São Paulo. Início ruim na Libertadores, o início ruim também no Campeonato Brasileiro, e após a derrota para a equipe do Flamengo no Maracanã, diretoria entre um acordo e demite o Thiago Carpini. Parece que o São Paulo agora está em busca de um técnico estrangeiro para poder comandar a equipe no restante da temporada. E aí, galera, qual o nome vocês acham que deve assumir o time do São Paulo? Será que tem algum técnico de nível alto aí para poder assumir o São Paulo? Não adianta trazer um técnico estrangeiro que também, pô, não tem relevância nenhuma, né? Vamos ver se o São Paulo vai conseguir trazer um bom técnico para poder tentar, né, fazer esse time do São Paulo jogar, porque o Thiago Carpini não conseguiu, essa é a realidade. São Paulo não conseguiu apresentar um bom futebol com o Thiago Carpini, o técnico, na minha opinião, bem abaixo assim dos padrões do São Paulo, né? Na minha opinião, ele tem que continuar fazendo o trabalho dele em equipes pequenas e quem sabe futuramente ele consiga voltar a um clube grande. Assim foi com o Rogério Ceni, também pode ser com o técnico Thiago Carpini, que na minha opinião é um técnico jovem, tem muita visão, mas não conseguiu fazer um bom trabalho com a equipe do São Paulo. E vamos acompanhar a imprensa falando tudo sobre a demissão do Thiago Carpini. Loves que traz pra gente todos os detalhes daquilo que a gente já imaginava. É isso, Mendel? É isso mesmo, Bruno. São Paulo acabou de anunciar a demissão do técnico Thiago Carpini, como a gente já imaginava. O clube divulgou um comunicado oficial. Vou ler o comunicado do São Paulo, divulgado agora há pouco. São Paulo que agora vai ser dirigido interinamente pelo auxiliar técnico Milton Cruz. O São Paulo Futebol Clube anunciou o desligamento do técnico Thiago Carpini após conversa entre o profissional e a diretoria nesta quinta-feira, aqui no Centro de Treinamento da Barra Funda. O clube agradece ao treinador todo o empenho, dedicação e serviços prestados e feitos alcançados durante esse período em que esteve à frente da equipe, como a conquista da Supercopa e a quebra de tabu contra o rival que incomodava o torcedor. A diretoria, a partir deste momento, passa a trabalhar na busca do novo técnico, respeitando os processos e critérios adotados em outras oportunidades semelhantes anteriormente. A partir de hoje e até que chegue o novo técnico, o novo profissional, o time será comandado interinamente pelo auxiliar técnico Milton Cruz. Então, São Paulo já procurava o novo treinador e viver essa situação com o técnico Thiago Carpini. Ontem, na entrevista coletiva depois da derrota para o Flamengo, ele já colocava o incômodo dele, né? Dizia não querer acreditar que o São Paulo estava buscando um novo treinador com ele no cargo. Até falando, né? O São Paulo tem uma comissão técnica permanente, citando o Milton Cruz como uma possibilidade com a saída dele. Então isso realmente aconteceu. O São Paulo se reuniu hoje, a diretoria com o técnico Thiago Carpini, e já teve esse desligamento, e agora o São Paulo, sendo comandado pelo Milton Cruz, ele deve então comandar o treino de amanhã, o primeiro treino na preparação para a partida de domingo contra o Atlético Goianiense. O São Paulo busca um técnico, a intenção do São Paulo é contratar um técnico estrangeiro. Surgiu ontem à noite o nome do Rafa Benítez, técnico que inclusive perdeu a final do Mundial de Clubes para o São Paulo dirigindo o Liverpool, mas a informação que a gente tem é que não procede, a chance é zero da chegada do Rafa Benítez. São Paulo então procurando um novo treinador, já existia essa procura mesmo antes da saída do Thiago Carpini, diferente do que o São Paulo coloca aqui no comunicado oficial, e o São Paulo então dizendo que vai ter aquele mesmo processo de escolha do novo treinador. Os últimos treinadores, principalmente, né, o Thiago Carpini, o Crespo, o São Paulo realizou algumas reuniões. O fato é que o São Paulo tem pressa dessa vez, muita pressa, porque tem o jogo contra o Atlético Goianiense já neste domingo. Semana que vem, na quinta-feira, jogo contra o Barcelona de Guayaquil, no Equador, pela Conmebol Libertadores. E aí, no fim de semana, tem jogo contra o Palmeiras, clássico contra o Palmeiras. E na outra semana já estreia na Copa do Brasil. Então, o São Paulo tem muita pressa, sim, para contratar um novo treinador, o substituto do Thiago Carpini, que, repito, foi demitido pelo São Paulo, Bruno. E a gente vai mostrar o aproveitamento dele, então, à frente do São Paulo. Foram apenas 12 jogos. Nossa, só 12 jogos. Muito pouco. 12 Parece jogos. que já aconteceu tanta coisa. Tanta.
Né? Isso desde a primeira derrota, tá? Então, desde a primeira derrota. Acho que todo mundo não prestando atenção. Estava ali em cima, eu foquei no número, mas estava ali em cima, tá? No São Paulo, desde a primeira derrota em 24. 12 jogos e aí o aproveitamento de 36%. 3 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. É importante esse recorte, porque daí é esse poder da recuperação, né? Não conseguiu ter. Não conseguiu. Marcou ali uma derrota e depois disso caiu muito. E o que se fala muito é a questão de desempenho, né, Bruno? Porque se você for pegar o número geral dele com o São Paulo, essa quebra de tabu, de você conseguir o título da Supercopa diante do Palmeiras que era favorito, e de um trabalho, uma continuação de um trabalho que deu muito certo na temporada passada, óbvio, o trabalho era bom? Não. O problema era só do Carpini? Também não. Tiveram lesões aí de jogadores importantes, como a gente já citou no começo do programa. Mas a forma como ele não consegue reagir, como a Mari disse, a forma como ele não consegue encontrar um repertório diante da dificuldade. E é um ano para o São Paulo gigante. É o retorno a Libertadores, a expectativa de defender o título da Copa do Brasil, de como esse time conseguiria o Campeonato Paulista ou seguir no Campeonato Paulista, e nada aconteceu. Então, a forma como desempenhou a partir disso é que chama muita atenção. Estou pegando aqui os jogos todos do São Paulo, 6 primeiros jogos ele não perdeu. E isso inclui também o empate com o Palmeiras e a conquista da Supercopa. Aí depois ele venceu ainda o Água Santa, aí ele perde para a Ponte. De lá para cá, esse é o aproveitamento ruim aí que a gente viu. Mas, Marra, assim, agora está oficializado aquilo que já há alguns dias ou já há uma semana pelo menos, a gente já tinha essa informação, né? Tanto que não é nenhum absurdo um time do futebol brasileiro chegar no Maracanã e perder para o Flamengo por 2-1, né? Não. Outros vão perder, né? E eu não posso acreditar que esse tenha sido o empurrãozinho final. É que simplesmente ontem já foi muito triste a entrevista coletiva. Sim. Pensando até como uma questão humana, sabe? Assim, não é bom aquilo, uma exposição dele. Você vê que ele está completamente fraco ali. Assim, até a voz, ele está... Não é legal aquilo, não é uma exposição saudável. Agora, Bruno, vem cá. Os trabalhos que tinha o Carpini eram bons trabalhos. Sim. O São Paulo fez, então, uma aposta. Fez a aposta no momento correto? Não sei, parece que não. Já que fez a aposta, o São Paulo também poderia ter dado um jeito de blindar melhor o Carpini. Entrou muito na onda. Muita fofoca, muita falação, muita coisa assim. Aí agora, em abril, com o Campeonato Brasileiro começando, com a Libertadores que já começou, o São Paulo vai trazer um estrangeiro? Traz antes o estrangeiro. Para ele pegar o Campeonato Paulista, para ele entender aonde é Fortaleza. Não, daqui 1 hora eu chego lá. Não, é longe. Aonde é? Assim, agora? Agora não. Agora. Jogar com o Goianiense lá. Sim. Vai trazer um estrangeiro que vai... trazer estrangeiro... Não tem absolutamente nada contra, pelo contrário. Não é essa. É que o contexto agora não favorece. É o que a gente fala das convicções e planejamento. Então, mas eu fiquei com a impressão que a notícia vem agora, né, que o Mendel traz, né, e o anúncio do São Paulo acontece agora pelo constrangimento. Porque ontem foi muito constrangedor o que aconteceu. Antes e depois, né? Porque antes do jogo ele já fala. E antes do jogo o presidente também, o Casares também já fala. Assim, foi uma situação péssima. Minimamente a gente se coloca no lugar ali da pessoa. Claro. Assim, não tem cabimento algum você trabalhar diante desse cenário. Isso interfere no jogo, isso interfere na atuação. Assim, porque, assim, o que me pegou ali na entrevista, né, e o que é o constrangimento, é aquela fala que o Mendel destacou, que foi quando ele falou assim, eu não acredito que a diretoria... Ele foi inteligente, né? O Carpini, claro, porque daí ele fala assim, eu não acredito que a diretoria de São Paulo esteja fazendo isso comigo, de estar procurando outro treinador comigo no cargo. Até porque se a situação fosse essa, era só colocar o Milton Cruz. Ou seja, ele mostrou o quanto desrespeitosa a situação era, né? E ele estava ali seguindo o papel profissional dele. Sempre. Ele continuou sendo profissional até os instantes finais. E isso é importante porque o São Paulo ele faz uma aposta no profissional. Mas eu acho que na pessoa ele acerta. Porque o que a gente pôde acompanhar do Carpini nesse tempo de São Paulo foi um cara muito inteligente nas entrevistas coletivas, na maneira como ele fala, na maneira como ele se coloca ali. Frágil também, né? Quando ele fala da família dele, quando ele fala se ele realmente não fosse uma pessoa que tivesse convicções ali no trabalho dele.
E a mim, pelo menos, em nenhum momento ele subiu o tom para arrogância. Não. Então, assim, se colocou ali na condição de que eu também estou aprendendo, né? E ele falou isso ontem mesmo. Isso. Ô, Mendel, e até como a crítica, o foco até muda, assim, né? Demorou tanto, esse processo de fritura demorou tanto, porque no começo que era discutido entre torcedores e até entre nós aqui, o trabalho é bom ou ruim? Está acertando ou errando? E de uma maneira geral, o trabalho não era bem avaliado. Só que de 2, 3 dias para cá, a situação ficou tão constrangedora que a crítica não passou a ser ao trabalho do Carpini, mas sim a como a direção tratava essa situação. Exatamente, Bruno. A forma como a diretoria tratou nos últimos dias, né, essa situação do técnico Thiago Carpini, mantendo ele no cargo. Existia um respaldo público da diretoria do São Paulo nas declarações até um ponto. Daí para frente as declarações eram mais vagas também da diretoria. Até o presidente Júlio Casares, depois do sorteio da Copa do Brasil na CBF, disse que aquela situação, né? Futebol é resultado, muito dinâmico, já colocando no ar, como ele já vinha há algum tempo falando que o São Paulo avaliava jogo a jogo a permanência do Thiago Carpini, publicamente ele já não tinha mais também esse respaldo que o próprio Carpini dizia ter na entrevista coletiva, e nas últimas entrevistas ele já foi revelando também, né, de alguma forma essa situação. Primeiro, a situação dele com o departamento médico de São Paulo, deixando publicamente que existe um problema aí, falando que veio um problema de 4, 5 anos do departamento médico, muitas lesões, já deixando isso publicamente, e nessa última entrevista ele realmente colocando isso, de certa forma, anunciando, né, o que ele queria. Porque ele falava, não quero acreditar que o São Paulo esteja me mantendo no cargo, procurando um novo treinador e já colocando a solução, né? O São Paulo tem aí o Milton Cruz, pode colocar o Milton Cruz, me desliga, eu sigo o meu trabalho, e foi justamente o que o São Paulo fez na sequência. Sobre a busca por um técnico estrangeiro, que, como falava o Mário Marra, podia ter feito essa escolha lá atrás, era também a preferência do São Paulo quando contratou o técnico Thiago Carpini. O São Paulo buscava um técnico estrangeiro, prioritariamente um técnico português, essa era a intenção da diretoria do São Paulo, mas na reunião dos diretores do São Paulo, com o técnico Thiago Carpini, principalmente o Muricy Ramalho, gostou muito do bate-papo, do que o Carpini apresentou ali para a diretoria. Foi uma aposta da diretoria do São Paulo, claro, ele tinha bons trabalhos, mas um técnico no começo da carreira como treinador, e o São Paulo agora não deu certo essa aposta e vai em busca de um novo treinador. Natália, você acha que vai melhorar? O próximo jogo Faça vai... a pergunta. Então, o próximo jogo tá lá... Porque, por exemplo... Tem sempre o fator novo. Então, vou fazer uma comparação. Fala. No Corinthians, era evidente que precisava trocar o treinador. Sim. Porque o trabalho... Não era só a questão do trabalho ser bom ou ruim, mas era um ambiente ali que com o humano não é? Não dá. Bastou trocar o treinador para ter esse fato novo, esse impacto inicial. Depois as coisas até foram se equilibrando e a gente está vendo que o Corinthians voltou para onde estava. Sim. Como é que vai ser o futuro do São Paulo? O futuro eu não sei. Eu sei que a diretoria deu all-in e perdeu tudo. Pelo menos no início da temporada. Deu all-in quando aposta no Carpini. Uhum. O all-in, porque é o que o Mendel fala. A diretoria, a ideia inicial sempre foi um estrangeiro. Preferencialmente um português. Então errou no planejamento. Foi no all-in, numa aposta num ano gigante para o clube. E errou. Agora vai ter que juntar tudo de novo e começar do zero. Seja com o Milton Cruz assumindo ali durante um tempo até achar um treinador que chegue e comece um novo processo de adaptação, porque ele não conhece os atletas, ele não conhece o calendário brasileiro, ele não conhece o quanto é difícil o deslocamento, a questão geográfica, não só jogando no Brasil, mas na Libertadores também, e um nível de resposta imediato. Não só dos jogadores que têm que voltar, e quando o Carpini fala do departamento médico, ele aponta uma ferida que o Rogério Ceni já havia apontado, já estava claro isso, e a gente vê, evidente, o quanto São Paulo vem sofrendo com lesões. Então, agora vamos ver como é que as coisas vão acontecer, porque tem que ser cirúrgico. A decisão do São Paulo agora tem que ser cirúrgica, porque trocar de novo no meio do caminho agora... A decisão da direção lá atrás também não foi fácil, porque ela foi pega de surpresa com a saída do Dorival, né? Sim, então você tem que também agir rápido, foi quem né? Participou do planejamento, né? Sim. Também. Ali. Então, é claro que, assim, estando ali, tomar a decisão, de fato, não é simples, né? Não. Mas a decisão que foi tomada, não sei, não vou dizer que não foi acertada, mas acho que pelo menos deveria ter sido bancada com mais veemência, né?
e não interferir no trabalho cuidado, como né? aconteceu. Cuidado no trato. Porque a partir do momento em que você escolhe um técnico novo, esse é um dos riscos, não é, Marra? Claro que sim. E eu estou curioso para saber o que vem de cenas dos próximos capítulos de Rames Rodrigues. Então. Sim. Porque, de certa forma, ele era um jogador que o Carpini tinha olhado e falado, vai ser, entregando o que ele está entregando, vai ser difícil de titular. E sempre foi muito assim, né? Com o que eu penso de futebol, com a maneira como os meus times atuam, vai ser difícil. E outra, era um problema que estava resolvido, porque o Rames ia sair. Sim. Aí lembra que ele foi ficando, eu perguntei pro Edu, você tem certeza? Aí o Edu falou assim, olha, a gente já viu de tudo. Passaram 2, 3 dias, o Rames estava lá postando foto, felizão, que estava treinando e que queria voltar. Carpini sendo pressionado E aí, né, assim, com todo o respeito possível, e esse agora não tem ironia, esse com todo o respeito, no futebol o Rames é maior, Carpini. Sim. E como muitos jogadores do São Paulo ali são também, né, Marra? Como o Lucas como tantos outros. E se a direção não é par, assim, ele acaba ficando escanteado, e ele acaba sendo demitido. Não estou falando que o Rames é o pivô da demissão, tá? Só estou falando que com um novo técnico grande. Ok, o Mendes já descartou a possibilidade do Rafa Benítez, também acho que era completamente sem. Mas um técnico grande, ele chega e toma a decisão e pronto, acabou. Um técnico que não é tão grande, um técnico que está começando, ele chega, toma a decisão e as pessoas ficam assim, será? Será que vai dar certo mesmo? Mas com o Rames no banco, né? Elas se sentem mais à vontade para palpitar. Exatamente. É o que você citou do Tite, né? Opa. A questão não só, mas a questão da hierarquia. Você olhar e falar, pô, o cara ali é grande. Como é que eu vou questionar determinadas coisas se o cara ali tem o mesmo tamanho ou tanto quanto eu? Não, o cara não bate nem na porta, né? Pra dar uma sugestão. Vou Ele lá levanta o conversar. dedinho e espera ser Não, atendido, senão nem levanta o pergunta. Agora, no caso do Carpini, não é, Mendes? Você dá até entrevista falando, não, fulano vai jogar. Sim. Não, o esquema vai mudar. Agora, você dificilmente vai ver alguém no Grêmio fazendo isso com o Renato, alguém no Flamengo fazendo isso com o Tite, no Palmeiras fazendo isso com o Abel. Então, o trabalho dele nesse sentido foi contaminado, não é, Mendel? Com certeza. Até posso comparar, claro, é diferente a situação, mas o Dorival com o Alexandre Pato. Porque era um jogador que o Rogério Ceni não queria. O Dorival assumiu já aceitando essa condição de ter o Alexandre Pato no elenco, mas desde a primeira entrevista ele colocava o Alexandre Pato como um jogador que... vamos ver se vai acontecer, se um dia ele vai ter uma oportunidade, quem sabe, aí coloca no fim do jogo. Administra de uma forma diferente de que você bancar, como foi com o Rames Rodrigues, com o Thiago Carpini, né? Você já colocando ele como um jogador diferente, um jogador que vai jogar e já sendo escalado como titular. Mesmo nas declarações, o Carpini deixando claro que tinha que mudar todo o esquema do time para ter o Rames jogando, que ele não fazia as funções mais defensivas que ele acha importante na equipe, então ele teria que mudar o esquema do time do São Paulo para encaixar o Rames Rodrigues. Essa foi uma situação, claro, que internamente ele tentou administrar da forma como ele administrou, sendo um técnico iniciante, mas se fosse um técnico mais experiente, talvez teria mais estofo, né, para tomar as decisões de uma outra forma. E nesse contexto agora, o São Paulo está certo em buscar um treinador estrangeiro que não conhece esse contexto todo, que pode ter, claro, muito conhecimento e qualidade. Vou dar um exemplo. O Milito chegou e já transformou o Atlético de uma maneira positiva, em poucos jogos. Ou é melhor ter alguém que já conhece aqui os caminhos todos e que tem essa experiência de futebol brasileiro? E é difícil pensar em nomes, hein? Exato. Não, é difícil pensar em nomes Tô fazendo exercício daqui e de fora. No momento porque tanto é que o São Paulo faz mais de uma semana que o São Paulo está pensando, não é, Mendel? Faz mais de uma semana que o São Paulo está pensando e tentando e ficou essa situação aí. Esbarrando em nomes, porque buscar um nome grande no mercado internacional também não é fácil. Tem a questão financeira e também tem a questão do convencimento. E está empregado. São Paulo buscando técnicos portugueses, de certa forma consagrados, empregados, alguns com o contrato terminando ainda neste ano, mas São Paulo pode esperar
essa situação, alguns que, mesmo desempregados, você tem que convencer o treinador a vir para o Brasil para trabalhar, começar um trabalho aqui. É diferente de uma situação de um técnico estrangeiro iniciante. Um técnico já, mesmo estrangeiro, já consagrado, é muito mais difícil trazer. Tem a situação do Zubeldia, que lá atrás também, né? Aí um treinador sul-americano, na época do Thiago Carpini também, o São Paulo foi atrás, buscou informações, só que teve alguns ruídos ali nas conversas com o Zubeldia, algumas situações não aconteceram como a diretoria do São Paulo gostaria, mas são nomes aí que surgem, né? E o São Paulo vai tentando um treinador, então a intenção é um técnico estrangeiro, mas, como você dizia, no futebol tudo pode acontecer, né, Bruno? Pode. E aí, se você pensar em nomes, pensar é fácil, né? A questão é, por exemplo, eu adoraria ver de volta o Crespo. A gente acabou de mostrar que o Crespo está bem ali na semifinal da competição, da Copa. Mas ele quer vir? A carreira dele seguiu, né? Ele quer vir, São Paulo tem condições financeiras lá de tirar o dinheiro cara lá da... Aí os outros nomes também. Aí os outros nomes estão aí. O Filipão estava aí. Não sei se o São Paulo avaliou ou não. Hein, Mendel? Surgem nomes aí, Carlos Carvalhal, Pedro Martins, técnicos portugueses, o próprio Zubeldia, são nomes que surgem, mas nomes difíceis. O São Paulo tem conversado, tem avaliado a situação, tem sondado a situação desses técnicos, mas até esse momento nenhum técnico se apareceu uma situação viável de um treinador que o São Paulo está buscando. É por isso que eu acho que se não fosse a situação tão constrangedora na entrevista de ontem, acho que esse anúncio agora nem teria saído ainda. Tem um técnico português gigante no mercado. Quem é? Não tem? Tem. Quem é? O Mourinho? Special One. Special One. Ah, eu adoraria ver. Você imagina? Eu adoraria ver, Mar. Não, eu também. Porque ele é um cara gigante pro ano que se espera do São Paulo. E é um cara que adora o Brasil, não é, Mendel? Tem a facilidade de aqui, se adaptar à questão. Mesmo agente do Rames Rodrigues, Olha lá. um cara que gosta do Brasil. Mas foi tem toda a tentado esse situação. O nome, São Paulo ou- fez uma procura inicial com o staff ali, mas é uma situação muito complicada, né? O São Paulo também teria que desembolsar um valor muito alto e também tem essa situação, né? Tem que ver para um treinador apostar num projeto para treinar uma equipe no futebol brasileiro. Não é fácil, não é fácil uma situação dessa. É difícil, é diferente de uma situação que nem o John Textor, por exemplo. Já tem relações com clubes europeus, já tem um trânsito melhor por ali, é muito mais fácil do que você... ele vem trazendo técnicos portugueses, é muito mais fácil para ele que já tem esse trânsito no mercado europeu. Agora, nesse caso, que nem o São Paulo fez uma aposta com o Thiago Carpini, seria uma aposta do treinador vir para o futebol brasileiro, que ele certamente desconhece muito do que tem por aqui, do campeonato, dos jogadores, da disputa por aqui, para ele vir para cá, para o mercado brasileiro. Então seria uma aposta desse treinador estrangeiro, assim, de nome imenso mundialmente. Ah, mas não é também que o Mourinho nesse momento tá por cima também. Por cima ele não tá, né? Por cima ele não Mas- tá, Por cima ele não tá, mas por Mas baixo... ainda continua em cima. Ele não tá por cima, mas ele ainda Ah, continua mas ele não em tem cima. esse... Bom, eu não sei, né? E é o Aí a meio do questão caminho, né? salário, de tudo isso, mas ele ele é não... muito- Também, peraí. O grande também não tá com traba- essa bola toda também, não. O grande trabalho do São Paulo é convencer um treinador que tenha um estofo tão grande de assumir o trabalho no meio do caminho. Porque Sim. é um trabalho que, com todo respeito ao Carpini, é quase uma terra arrasada. Qual é o sistema de jogo hoje do São Paulo? Mas aí é por culpa do Carpini? Também. O São Paulo ele não tem variação de jogada. O São Paulo ele joga de uma forma, ele começou a jogar de uma forma, principalmente depois da eliminação do Paulista, que era muito cruzamento na área, buscando o Caleri, quando tinha o Caleri lá, e no segundo tempo mudando para colocar jogadores de velocidade pela ponta. Essa era a forma que o Carpini jogava, mas sem uma identidade. Sem colocar o da sequência, o Galopo, por exemplo. Ele começa a jogar agora que ele tem necessidade. Volta a jogar agora, Volta né? a jogar Depois agora. Então, né, do início de ano, bom, né? Eu sei que volta de lesão e tudo mais, mas o processo como as coisas foram sendo trabalhadas dá a entender que o treinador que vai chegar, ele vai ter que, peraí, vamos reorganizar tudo isso aqui, vamos realinhar, vamos criar identidade de jogo, vamos criar opções e repertório de jogada. O São Paulo hoje não tem isso.
Isso passa pelo treinador. Mas tem essa questão toda estrutural que o treinador... Galera, a situação do São Paulo aí complicada. A culpa do Carpini? Também é culpa do Carpini, que não conseguiu gerir essa equipe do São Paulo. Culpa também da diretoria, Muricy Ramalho também, que deu declaração, na minha opinião, bem polêmica. Se fosse outro treinador com mais bagagem, ele não faria isso, porque praticamente ele escalou o James Rodrigues, que é um jogador que ele pediu, né? Então, assim, na minha opinião, errado, né? O cara não teve respaldo nenhum para trabalhar, não teve, porque toda hora alguém dando pitaco, o jogador vai jogar, o esquema vai mudar, vai não sei o quê. Atrapalha, cara, atrapalhou muito o Thiago Carpini, na minha opinião. É um técnico jovem ainda, muito pequeno ainda para poder trabalhar no São Paulo, na minha opinião, para poder gerir um elenco desse tamanho. Mas assim, é um técnico promissor. Não é porque ele tá saindo do São Paulo que ele é um péssimo técnico, não vai trabalhar. Na minha opinião, as portas estão abertas pro Thiago Carpini trabalhar em muitos clubes do futebol brasileiro. Vocês podem apostar que o Thiago Carpini vai trabalhar em outros clubes. Isso daí vocês podem ter certeza. Podem ter certeza, né? Ele vai pegar mais experiência, ele vai tirar a experiência dele no São Paulo. Isso daí já era dito, eu mesmo já falei em vários vídeos, que não ia durar muito tempo, não ia durar até o início do Campeonato Brasileiro. E assim é resultado. O futebol é imediatista. O cara teve 12 jogos, aproveitamento 36%. Jogou bem, não estava perdendo. 4 jogos, depois só começou só a perder e empatar. Perde, empata, meu amigo. O torcedor perde a paciência, a diretoria também perde a paciência. E é complicado, né? Complicado. Eu acho que até se ele vencesse o Flamengo, eu acho que ele seria demitido, né? A situação dele não estava boa. Agora vamos ver quem o São Paulo vai conseguir anunciar. Aí vamos ver se o São Paulo vai ter paciência, porque vai ter que ter paciência. Traz um técnico estrangeiro. O cara não conhece direito o futebol brasileiro, como funciona a dinâmica. Você vai demitir se o cara perder 3 jogos? Não tem como, vai ter que dar tempo pro cara trabalhar. Ou então o São Paulo vai estar jogando o planejamento todo fora. Na minha opinião, o São Paulo já jogou fora quando apostou no técnico jovem para poder comandar a equipe na Libertadores. O São Paulo está há tempos tentando voltar à Libertadores. Aí volta a Libertadores. Aí você aposta em um treinador? Difícil a situação do São Paulo. Vamos ver se o São Paulo vai conseguir trazer um bom técnico. Não basta ser só estrangeiro, tem que ser bom técnico também. Vamos acompanhar para ver quem o São Paulo vai trazer. Deixa nos comentários a opinião de vocês, o que vocês acharam da demissão do Thiago Carpini. Na minha opinião, achei acertada, quanto antes melhor. Não adianta ficar empurrando com a barriga, porque uma hora ou outra vai ter que demitir, porque o trabalho dele não está sendo bom. Essa é a realidade do Thiago Carpini no São Paulo. A diretoria do São Paulo também está trabalhando mal, o Muricy está trabalhando mal. Agora vamos aguardar para ver quem vai chegar no time do São Paulo.